A paz do Senhor Jesus a todos. Deus abençoe. Sejam bem-vindos. E obrigado por ter nos ajudado esse tempo todo a falar das grandezas do nosso Deus, do nosso Cristo. Estamos encerrando o assunto, o fim da Terra, o fim do planeta Terra. Lembre-se, não superfície, planeta. Não esqueça que no princípio criou Deus os céus e a terra. Princípio de quê? De todas as coisas. Ele criou os céus e a terra. Criou o planeta, ou melhor, a superfície. Fez o céu e colocou como um firmamento em cima da superfície, que está sobre as águas, por baixo das águas, e tirou a porção seca da superfície, da terra original, superfície. Tirou aquela porção seca, fez esse planeta, deu sentido a todo esse planeta, no que diz respeito a ser produtivo, ser fecundo, germinar, plantar, nascer. Então, Deus, tirando a porção seca, criou esse planeta. Após feito o planeta, colocou em cima do firmamento, que é as colunas que está embaixo das águas, sobre a superfície, que é este céu, e a terra, o planeta, em cima dessa coluna, desse firmamento, que é o céu. Então, esse planeta, terra, ele foi destruído, ou melhor, ele foi contaminado, e ele foi amaldiçoado por Deus, por causa do pecado do Adão. Maldita é a terra por tua causa. Quando Adão pecou, toda a terra se comprometeu com o pecado. Infelizmente, não teve como mudar, os céus também se contaminou. E por que o céu se contaminou? Porque o diabo, ele colocou no coração dos homens para adorar o sol, a lua e as estrelas. Quem não sabe que existe o Deus Sol? Quem é que não sabe que existe o Deus Lua? Quem é que não sabe que todas as referências são dadas a ele? A esses astros. Por ter feito isso, então se contaminaram com o pecado do homem. O homem fez isso. O Satanás colocou o pecado no coração do homem. E o homem fez isso. Por quê? Porque o objetivo de Satanás era destruir, era estragar de uma forma geral a criação de Deus. Aquilo que Deus criou para ser glorificado. A intenção de Satanás foi essa: não deixar que Deus fosse exaltado, fosse glorificado naquilo que ele mesmo criou. O diabo cai, e tendo caído, ele vence o homem, e o homem então, que é a imagem e semelhança de Deus, era a imagem e semelhança de Deus. Para ser imagem e semelhança de Deus, agora tem que se arrepender, ser uma nova criatura para representar Deus na terra. Então, ele cai, e tendo caído, ele ficou sem ter como fazer nada, em trevas. Quando Deus cria os céus e a terra, que coloca a luz, Satanás vê o homem, ele vai lá e faz com que o homem pegue, o homem caia. O homem caído gerou tudo isso na terra. Então, o que Deus fez foi para ser glorificado. Satanás, que regia coral no céu, que glorificava a Deus com os anjos, com os querubins, com os serafins, ele que fazia isso junto com os demais, porque ele é um querubim caído, vencido. Então, ele, vendo isso, não quis que Deus fosse glorificado, porque desde lá ele queria tomar a glória para ele. Ele lutou contra Cristo por causa disso. Ele queria tomar a glória que ele mesmo dava a Cristo. Queria que os anjos adorassem a ele.
e não a Cristo. E ele foi criado, ou ele foi feito, criado, para que glorificassem a Deus. Ele fazia isso. Achou soberbo em seu coração. E ele então cai. Caindo, o planeta que Cristo criou, e tudo que há nele, o ser humano e todos os animais, tudo aquilo que está nele para glorificar a Deus. Então, Satanás transgride e convence o homem, e o homem, em vez de glorificar a Deus, passa a glorificar a Satanás. E as criaturas que Deus criou, para que através delas os homens pudessem glorificar Deus juntamente com ela, todas foram contaminadas. Por isso Paulo lá na carta aos Romanos diz: deixaram a glória de Deus e adoraram as criaturas, a criatura em lugar de Deus. É o que os homens estão fazendo, adorando a criatura em lugar do Criador. Então adora o sol, adora a lua, adora os homens, adora o pastor, o missionário, o bispo, o padre, o papa, mas o fim deles está chegando. Então Deus, quando viu isso, falou para Adão: maldita é a terra por tua causa. Então Deus vem, manda o dilúvio, destrói o que estava sobre a terra, não a terra. Deus não mexeu no que diz respeito nova terra com o dilúvio. Não fez nada novo na terra no que diz respeito terra. Mas naquilo que estava sobre a terra, que estava vivendo sobre a terra, como as árvores, as aves dos céus, os peixes do mar. Os peixes, acredito que não morreram todos, ficaram para que pudesse continuar, mas a maioria foram atingidas pelo dilúvio. Deus deixou lá só o suficiente para que pudesse prosseguir com os peixes. Então a água do dilúvio veio e soterrou tudo, a plantação soterrou toda, mas a terra era capaz de brotar tudo novo. A semente está nela. Então, após o dilúvio, tudo brotou novamente. Brotando novamente, Deus disse: não vou mais amaldiçoar a terra por causa do homem. Ou melhor, não vou mais amaldiçoar a terra por causa do pecado do homem. Não vou destruir mais a terra com o dilúvio por causa do pecado do homem. Não vou fazer mais isso. Não vou ferir, não vou fazer mais isso com a terra por causa do pecado do homem. Vamos ver se o homem entra em santidade. Mas demorou poucos minutos, ou poucos dias, melhor dizendo, depois que o homem sai da arca do dilúvio, o filho de Noé já peca contra Deus. E o próprio Noé já faz as coisas meio que ao contrário que Deus queria. Ele bebe vinho demais e embriaga-se. Não fez com a intenção de como um bêbado, nada disso. Ele fez porque alegria, né? Estava cheio de alegria com Deus, pelo que Deus havia feito através dele. Então, o filho de Noé já erra. Cão já erra, já entra em pecado. De maneira que ali o pecado continuou. Não teve jeito. Deus foi obrigado a diminuir os anos de vida dos homens. 120 anos passou a ser os anos de vida que os homens passaram a viver. Com o tempo, depois de deportação para a Babilônia, já baixa essa idade, baixa para 70. E esse é o prazo de vida de todos os homens na terra, hoje 70. Quando muito, chegam a 120. Quase impossível passar disso, a não ser que seja quem tem promessa. Como, por exemplo, Jó, né? Que viveu mais de 120 anos. Né? A gente sabe disso. Os demais não passavam de 120, não passa até hoje. Se existe alguém aí, é meio difícil, não acredito que haja. Mas pode até ser que há. Então, esses 120 anos de vida, porque Deus fez isso, justamente quando disse para Noé: não vou mais amaldiçoar a terra, a ponto de
trazer uma destruição como foi no dilúvio. Mas não teve jeito, o homem continuou pecando. E agora adorando tudo. Agora louvando a tudo que há na terra. E esquecendo de Deus. Então Deus está vendo que não tem outra saída. Vai ter que destruir. Ao completar o tempo determinado da existência do homem na terra, quando Deus fala para Adão, 7 dias trabalhará, 6 dias trabalhará, mas o sétimo é o sétimo do Senhor. Nele descansará. Se o homem continuasse sem pecar, ele viveria por todo o tempo na terra. Sem o pecado. As pessoas iam nascendo, dificilmente morreria. Dificilmente morreria. Fisicamente não tinha como morrer. Por quê? Se o homem não tinha pecado, porque iria morrer. As duas mortes são consequência do pecado. O homem morreu espiritualmente no pecado do Adão. E por consequência do pecado, vem a morte física. Então o que Deus faz? Ao invés do homem continuar assim, pecando, ele então corta os anos de vida ali na criação, na fabricação da arca de Noé. Fala para Noé, daqui para frente, o homem viverá 120 anos somente. Ao passo que não é ao que o povo ensina. Os pregadores ensinam que Noé passou 120 anos pregando e fazendo a arca. Não tem nada disso. Não existe isso na Bíblia. De Noé, 120 anos pregando e 120 anos construindo a arca. Isso é uma coisa que, meu Deus, como os pregadores podem ser desse jeito? Como é que pode? Eles têm a Bíblia na mão, eles têm a palavra de Deus na mão, não existe isso. E quanto tempo foi o tempo que Noé gastou construindo a arca? Ninguém sabe. Não existe uma data específica. Não esqueça que Cristo diz assim, para os seus apóstolos no sermão profético, como foi nos dias de Noé, será também a vinda do Filho do Homem, casavam, davam sem casamento, até o dia que Noé entrou na arca e não viram. Ou melhor, e não perceberam. Quando perceberam, já estava chovendo. Então, é um mistério. Ninguém sabe o dia nem a hora. A nuvem virá. Então, ninguém sabe o dia nem a hora que Cristo vai vir para buscar a sua igreja. Se a arca foi aquilo que arrebatou os homens, que Deus arrebatou aos homens para se conservar na terra, então a nuvem é aquilo que vai arrebatar os homens e não tem como saber o dia que ela vai baixar para buscar os homens, não tinha como saber quanto tempo Noé passou construindo aquela arca. É um mistério de Deus e ninguém tem como relatar. Foi tantos anos, não existe. Eu, por exemplo, biblicamente, confirmo de Gênesis a Apocalipse que não chegou 100 anos. Não chegou 100 anos. E vou provar isso dentro da Bíblia para que todos vejam. Não passou 100 anos construindo uma arca. Eu acredito que tenha sido aí uns 30, 35 anos, 40 anos talvez. Mas não passou disso não. Acredito que não. Mas 100 anos não chegou. É bíblico. Está na Bíblia e nós veremos. E os 120 anos, duração da vida do homem, só isso e nada mais. Os versículos estão lá para a gente confirmar. E aqui, Pedro, na sua segunda carta, 3º capítulo, ele diz: ao dia de Cristo, do Senhor, a vinda do Cordeiro, Cristo voltará. Ele diz aqui, o 7, mas os céus e a terra, que existem agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservado para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amado, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia.
O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguém os tenha por tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Então, no dia do juízo, essa terra está preparada para ser destruída. Qual é a forma da destruição da terra? O que Deus usará para destruir a terra? Fogo. Por quê? Porque não vai conservar mais nada sobre ela. Ela será demolida de tudo, será queimada e destruída de tudo, tornando-se cinza. E os seus moradores não será diferente. No dia que Cristo voltar, esse corpo físico de toda a raça humana não será diferente. Será também consumida, queimada com fogo, os que ficarem aí, os que ainda estiverem vivos, né? Porque os acontecimentos matarão muita gente. Morrerão muita gente. Eu diria que das 4 cantos da terra, ficará como diz pessoas, para nesse dia ser destruído com um terremoto. Todos morrendo, as pragas que vai cair. O salmista diz: 10.000 cairão ao teu lado, 1.000 à tua direita, 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Está falando para o crente. O crente fiel naquele dia. O crente fiel, no dia em que Cristo voltar para arrebatar a sua igreja, minutos antes, haverá, ou algum tempo antes, acredito que 3 anos e meio, que é o tempo de reinado do anticristo, né? Antes que ele reine, vem todas as pragas. Cai as 7 pragas do Apocalipse. Dá uma olhada em Isaías aí, só para você dar uma olhada no que Isaías está falando sobre as pragas do Apocalipse. Isaías, deixa-me ver aqui. As pragas virão e cairão sobre a terra. Deixa-me ver aqui, Isaías, capítulo de número 34. Ele diz aqui o versículo de número 7. Os bois selvagens cairão com eles, e os bezerros com os touros. A sua terra beberá sangue até se fartar, e o seu pó se encharcará de gordura. Então, está falando aqui que naqueles dias, para que o anticristo reine, Deus enviará todas essas pragas, todas essas aflições. Quando tudo isso começará a acontecer, o anticristo vem, assenta o seu trono, põe as suas leis, e todo mundo começa a adorar como se ele fosse Deus. Todo mundo vai dizer: que maravilha, que maravilha. Esse é o Deus que nós esperávamos. Todos. Aí, de repente, ao cumprir o tempo determinado por Deus do reinado dele e da aprovação de Deus aos seus fiéis, para saber se você está mesmo dentro daquela promessa, bispa, apóstolo, você que diz: pastora, quem amar a sua vida mais do que a mim, não é digno de mim. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Mas quem negar-me, vai perder. Ou seja, ou você assume que você é cristão, crente, diante do comando do anticristo, que está com a besta que sai do catolicismo romano, que saiu do catolicismo romano, confesso por eles,
Quem confessou foi o Papa, vocês acertem com eles e a Bíblia confirma. Então, a besta que se levantou para matar os cristãos naquela época, que durou 1260 anos a sua matança total, o seu comando total de matança contra os crentes. Esse regime voltará com o anticristo, onde a besta vai mandar ou perseguir os cristãos para que sejam mortos. Não pense que atinge ímpio. Nada disso. Os ímpios, a abundância, compra, vende, negocia, tudo tranquilamente. Os crentes diferentes. Os crentes, os que servem a Deus, diferente. Não vai poder fazer isso. Não vai não. Por que não? Porque serve ao Deus vivo. E aí, meu querido, é que você vai saber a diferença que diz Malaquias de quem serve e de quem não serve. João viu as almas debaixo do altar e João perguntava: até quando, Senhor, não vai vingar os teus profetas e a morte dos seus santos? Ele disse: não, tem que esperar até que tudo se complete e que eles venham pagar. Assim que os irmãos primitivos morreram por causa da fé, morreram por causa do evangelho, morreram por causa da palavra, morreram por causa da verdade. Nós que dissemos ser crente, você que diz ser pastor, apóstolo, tenho nojo de chamar vocês de apóstolo, viu? Quando eu olho para a Bíblia e vejo a vida de Paulo, Pedro, João, Tiago e os demais apóstolos, tenho nojo de falar que vocês são apóstolos, nojo. Mas o dinheiro é o dinheiro, a fama é a fama, a paciência. Então, o que acontece? Jesus permitiu que todos viessem a sofrer. Então, os irmãos primitivos morreram por causa da verdade. Todos eles, apóstolos, todos eles foram mortos por causa do nome de Jesus. Jesus diz: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Vão pegar vocês, vão arrastar, vão matar. Paulo foi um dos que contribuíram com isso, mas foi alcançado pela graça e misericórdia. Por amor à religião, Paulo fazia isso. E isso veio daqueles tempos do controle do papado romano. Essa perseguição, saíram dos apóstolos, dos sacerdotes e passaram a matar os irmãos primitivos. E mataram por 1260 anos. Agora vem a segunda besta. É essa que levanta da terra. Por que levanta da terra? Porque pertence a Satanás. A outra levantou dos mares. Por quê? Porque vinha de muita gente. Símbolo de muita gente. Símbolo do papado romano, do catolicismo romano. Agora vem da terra. Símbolo de Satanás, que já tem a figura da primeira besta. Agora só vai plantar na imagem da segunda besta. E por eles vem a perseguição dos irmãos que hoje servem a Deus. Quer ser arrebatado, queridos? Se prepare, porque não é tão simples como você pensa. Então aqui, o Isaías está dizendo isso, profetizando isso, que vai acontecer com todos os que servem a Deus. A terra embeber no sangue, né? E quanto sangue a terra já embebeu? 1260 anos, só sangue derramado dos irmãos cristãos por toda a terra, pelo paganismo romano, por toda a terra. E agora, novamente, quando você vê a lua em sangue, é isso aqui, tá bom? Não é que Deus derramou uma taça de sangue dentro da lua, tudo aquilo é simbólico. Então a lua reflete na terra e a terra reflete na lua, ou melhor, ela representa na lua. E a lua, ao refletir, mostra o sangue que já está derramado, já chegou na medida do cálice da ira de Deus. Por isso a lua
em sangue. Não que a lua lá em cima tem terra, tem sangue, não é nada disso. Está refletindo o que está aqui embaixo. Então, veja aí o versículo de número 8. Porque será um dia de vingança para o Senhor, um ano de retribuição pela causa de Sião. Percebendo o paganismo romano, o catolicismo romano? É um ano de retribuição, de destruição para todos vocês, por causa do que fizeram contra a igreja, contra Sião, contra a igreja primitiva. E vocês levou o nome de igreja primitiva, né, o que vocês batem no peito e falam, para destruir os cristãos. Mas não adianta querer enrolar ou enganar, porque a Bíblia não se deixa enganar. Abram comigo em Apocalipse que você vai ver toda essa confirmação que Isaías profetizou. Está João aqui em Apocalipse confirmando a mesma coisa. É Apocalipse 18. Veja o versículo de número 7. Quanto ela se glorificou e em luxúria esteve, foi-lhes outro tanto de tormento e pranto. Dizem seu coração: estou assentada com rainha e não sou viúva, e de modo algum verei o pranto. Então a Igreja Católica se gaba, somos primitivos. Eles se gabam por toda a terra, é assim que eles dizem, e eles têm maior riqueza do mundo, com certeza, no que diz respeito à religião, está lá no catolicismo romano. Então, eles se gabam de tudo isso, mas tem a cobrança de Deus, como Isaías disse, e o versículo 18, o versículo 8, ele diz: portanto, num mesmo dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome será queimada no fogo, pois forte é o Senhor Deus que a julga. Portanto, queridos, principalmente vocês, catolicismo romano, se preparem, e vocês que dizem ser protestante hoje, que essa igreja que está aí dizendo ser protestante, que é a igreja gerada pela doutrina de Martinho Lutero, que se diz ser protestante, mas que não passa de uma igreja reformada pela doutrina do Martinho Lutero, que colocou a reforma protestante como igreja protestante. A igreja que se diz pentecostais, que se diz protestante, que é a igreja desses apóstolos que aí estão, desses missionários, desses bispos e padres, ou melhor aí, pastores, que aí estão envolvidos com política, com carnaval, com tudo, toda sorte de ruína, e que nega a eficácia do evangelho. Esses são um braço de Roma, através de Martinho Lutero. Através de Martinho Lutero, do seu ensinamento, que é a reforma por cada canto dessa terra. A palavra reforma, vou repetir, não existe um versículo na Bíblia no que diz respeito ao ser humano, se não construção civil. Não existe um versículo dentro do Novo Testamento e no Velho Testamento. Tudo se baseia em construção de edifícios e terras e por aí afora. Mas no que diz respeito à salvação, só existe um Cristo que diz: arrependei-vos, convertei-vos, nascer de novo. Esse é o propósito, ser novas criaturas, nascer de novo, arrepender-se e serem transformados e não reformados. Então, a reforma de Martinho Lutero está ligada ao paganismo romano e receberão isso aqui, 7 pragas que cairão sobre eles. Não temos, dizer-nos, que temer a nada, mas Cristo vai dizer: eu julgo a todos, e as pragas cairão. Depois falaremos sobre as pragas.
ele diz aqui o versículo de número 9: os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria sobre ela, chorarão e prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio. Fogo para destruir naquele grande dia dessa grande cidade, a Babilônia, que cairá no dia que Cristo voltar para arrebatar a sua igreja, ou sofrimento vindo antes, um ano antes, pragas caindo sobre elas, para que todos vejam que a igreja de Deus, a Sião do Senhor, são aqueles que se arrependeram e nasceram de novo. Não há outro. Então vejam aí o que vai acontecer com a terra, no capítulo de número 16 de Apocalipse. Vejam o versículo 17. O sétimo anjo derramou a sua taça no mar, e saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve relâmpagos, vozes, trovões e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte, grande. Portanto, você quer saber, e eu fiz todos esses vídeos, como é que vai ser destruída a terra? Aqui está o grande terremoto, no dia em que o Cordeiro de Deus, Jesus, bradar-se da glória. Olha ele dizendo aqui, vozes, o anjo derramando a sua taça. Essa taça aqui é símbolo da ira de Deus e do Cordeiro. Não existe uma taça derramando algo lá de cima, não. Isso aqui é símbolo da ira de Deus e do Cordeiro, que naquele dia, no dia em que Cristo vir para arrebatar a sua igreja, que ele vai fazer com a terra um terremoto mundial, generalizado por toda a terra, quando Cristo bradar da glória, a sua voz que estremece os céus e a terra: vinde benditos de meu Pai. E aquele resplendor de luz que brilhará por toda a terra, a ponto de despertar os que morreram desde Adão até hoje, que estão condenados, quando a terra se for transformando em cinza, sendo queimada naquele grande terremoto, naquele grande dia. Eles é capaz de se despertar e ver o Cordeiro na glória, nas nuvens, para subir com a sua igreja. Satanás e seus demônios da mesma forma, e eles todos que morreram sem Cristo, descendo à superfície, ou para ser conservado em um lugar, ou em seu lugar, até que Cristo construa novo céu e nova terra, do pó, da cinza deste planeta. Fará novo céu e a nova terra. Então, quando os testemunhos de Jeová perguntam: quem salvará o planeta? Ninguém. O fim do planeta é esse, deste planeta Terra. Então, isso aqui é o que o João está confirmando. Um terremoto que nunca jamais viu desde que o homem existe. O versículo de número 19. A grande cidade fendeu-se em 3 partes. Aí, o catolicismo romano, que é chamado pela Bíblia, profetizada pelo João como uma grande cidade. Por que uma grande cidade? Porque Roma e o Vaticano, que é um país dentro da cidade de Roma, na Itália, um país em Itália, tendo dentro da sua cidade um país chamado Vaticano, a grande cidade. Não vou dar detalhe aqui nesse vídeo
sobre a existência, as 7 colinas e tudo isso, não. Isso fica para um outro vídeo. Estou falando aqui da destruição da terra, quando o Cordeiro voltar para buscar a sua igreja. Então ele diz aqui: a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. Deus se lembrou da grande Babilônia, para lhes dar o cálice do vinho, da indignação da sua ira. Então Deus se lembra de Roma, Deus se lembra do papado romano, Deus se lembra do catolicismo romano, e a ira, essa taça que derrama, ou a ira do Cordeiro, vem sobre elas. Se prepare você, que diz que Maria é medianeira, que Maria salva, que Maria cura, que Maria faz tudo isso. Aqui está, você só faz completar o cálice da ira de Deus contra a sua vida. Então ele diz aqui: para lhes dar o cálice do vinho, da indignação da sua ira. Aqui está. Eles vão beber assim. O 20: todas as ilhas fugiram, e os montes não mais se acharam, e sobre os homens caíram do céu uma grande saraiva, pedras que pesavam cerca de 1 talento, e os homens blasfemaram contra Deus por causa da praga da chuva de pedras, porque a sua praga era muito grande. Isso aqui haverá de cair antes, nos dias que o anticristo começar a reinar. Antes dele começar a reinar, essas pragas cairão em 1 ano. Todos passarão por isso, blasfemarão e beberão o cálice da ira de Deus. Aí o anticristo afirma seu trono, assenta seu trono, e vem aí a grande bonança. Mas Jesus disse que quando todos disserem paz, paz, repentina destruição, esse é o fim de todo o adorador que adoram a besta e o anticristo. Todos, juntamente com o catolicismo romano e com essa igreja que se diz protestante, e esses que estão aí hoje dizendo ser pastor e bispo, para mim não escapa um se não se arrepender a tempo, se é que vai dar tempo. Portanto, o fim da terra é esse aqui: um grande terremoto mundial, saraiva, fogo, é o que vai acontecer no dia em que Cristo voltar para arrebatar sua igreja com a terra, sendo que os homens enfrentarão todas essas pragas antes desse acontecimento, antes do arrebatamento. Portanto, meu querido, desperta, e você vai ver nos próximos vídeos quem vai contribuir de verdade para que isso aconteça. Vamos falar dele, que é o céu que está contaminado pelo homem. Ora comigo nessa hora. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela sua palavra, pelo seu amor tão grande para conosco, Pai. Obrigado, Deus. Sabemos que está chegando o dia. Teus profetas profetizaram e teus apóstolos confirmaram. Porque aquilo que o Senhor fala, ninguém jamais pode impedir. Virá aquele grande dia em que todo olho vai ver, em que todos os moradores da terra contemplarão, sofrerão, verão essa terra por cada canto desse mundo. Hoje dá-se um terremoto lá em algum lugar, uma nação vai ajudar a outra, que não é errado, deve. Mas aquele grande dia, nem a cidade vizinha das grandes cidades, lugar algum escapará. Toda a terra que está sobre esse grande edifício, que está em cima deste firmamento que é o céu, vai sofrer
todo dano da ira do Cordeiro. Por isso, Deus, nós te pedimos, nos dê graça, para que naquele grande dia nos levantaremos do pó desta mesma terra que vai ser destruída naquele dia. Nós levantaremos para te adorar, um novo corpo, Senhor, uma nova vida, que dure eternamente, como tu sempre quis que o homem fosse. Ó Deus de misericórdia e de amor, nos dê sabedoria e nos ajuda. Nos dê entendimento para compreendermos a tua palavra e vivê-la, Pai, porque senão pereceremos. Mas envia, Pai, a tua ira, já está chegando a hora, nós sabemos disso, que o teu Filho se apresse e venha para buscar a tua igreja. Nos ajude, nos prepare, queremos preparar melhor, para não ficarmos aqui, ou não sermos destruídos, porque aqui ninguém vai ficar, nem a terra ficará, mas todos descerão esse grande abismo, onde ficarão 1 milênio em trevas, em sono profundo, que é o sono da morte, até aquele grande dia que tu construís novos céus e a nova terra, onde habita a justiça, e Satanás, vendo isso, como ele fez da primeira vez, enganou o homem, e quando tu despertar também os ímpios, que morreram sem a graça e a misericórdia, Satanás os envolverá, para que venha fazer guerra contra a Sião amada, a tua igreja querida. Mas a tua palavra diz que vai descer fogo do céu e consumir a todos. Assim será. Aquele grande lago que vai arder com fogo e enxofre. Quem é você, o apóstolo, que vende tudo dentro da igreja de Cristo? Quem é você, mulher ou bispo, que se veste como homem e ensina o mal às pessoas, com promessas vazias, que Deus nunca fez? Quem é você, o padre? Quem é você, o papado romano? Senão a grande Babilônia caída, e que todo o sangue que está derramado sobre a terra, a maior parte vem de vocês. Vocês saberão naquele grande dia da ira do Cordeiro. E vocês que colocou a igreja na política, no carnaval, preparem-se, porque o fim do macumbeiro é o fim de vocês. O fim do assassino é o fim de vocês. O fim dos ladrões é o fim de vocês, a menos que se arrependam antes desse grande dia, antes das vossas mortes, para que Cristo possa ter misericórdia de vós. Por isso, Deus, eu quero te pedir pela minha nação, pelos meus familiares, pela nossa juventude, pelos velhos, aposentados, os que estão nos asilos, os que estão nas prisões, Pai. Eu quero te pedir por todos, Senhor, que a tua graça, a tua misericórdia se estenda sobre todos. Tu dizes que tu não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta e venha a ti para ser salvos. Por isso eu te peço, tenha misericórdia dos que estão nos leitos de dor, tenha misericórdia da medicina, tenha misericórdia desses que estão enganados por esses falsos apóstolos, Pai, que estão na terra hoje, falsos pastores como Batista, como Assembleia, como tantos outros, que falam, falsas pastoras, pois já diz a tua palavra, que é falsa porque não existe. Esse que se diz bispo missionário. Que a tua mão se estenda, Pai, sobre essa gente que está enganada, e desperta e traz para serem salvos, mediante o arrependimento em nome do teu Filho Jesus Cristo, pois só Ele pode salvar. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, consola os aflitos, os necessitados, e mostra a eles que há uma oportunidade
de desaparecer toda angústia, toda dor e todo sofrimento. Pelo verdadeiro arrependimento e não se arrependendo de se achegar a Ti. Porque essa é a grande verdade. Essa é a verdade. Se arrepender de tudo que fez de errado, deixá-los para trás, e depois que enfrentar a fúria do anticristo e a Tua aprovação, Senhor, permanecer de pé, Te glorificando e exaltando. Assim, ó Deus, eles não se arrependerão do que fez. Deixar tudo para Te adorar. Deixar tudo para Te servir. Quando ouvir a Tua voz e o Senhor bradando nos céus, nas nuvens, vinde, bendito de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo. Esses que estão inscritos no canal, os que vão ver esse vídeo, que Tu lhes dê graça em nome de Jesus. Amém. E Deus te abençoe, meu querido irmão. Fique em paz em nome de Jesus.